Seguindo então no estudo do JavaScript, agora nós vamos criar uma aplicação que faz a adição de dois números inteiros. Para isso, nós vamos receber os números digitados pelo usuário. Nós vamos adicionar esses números e vamos mostrar esse resultado lá na página para o usuário. Para receber então os números, nós vamos criar agora a página com os dois campos. Como nós não vamos enviar esses dados para nenhuma página, eu posso criar aqui um form ou não. Vou deixar aqui dentro do form os dois campos. E vou ajustar o identificador, o ID do primeiro aqui e do segundo. Então aqui estão os dois campos, o usuário pode digitar valores ali e para buscar esses valores dos dois campos, primeiro nós precisamos buscar os dois campos e em seguida buscar os valores desses campos. Então, testando aqui no console, eu vou buscar aqui o primeiro com document.getElementById, primeiro. Desse jeito, eu estou buscando somente o campo. Então, se eu analisar aqui, olha, esse PRI é o campo, aquele primeiro campo ali. E o segundo é o segundo campo definido ali na página. Tendo buscado os dois campos, nós devemos buscar os valores desses campos. Para buscar os valores do PRI, eu uso pri.value e do segundo segue.value também. E eu tenho aqui os dois valores que foram digitados. Veja bem que aqui, olha, o usuário digitou um número, mas como aquele é um campo de texto, aqui nós temos o valor como uma string. É possível utilizar a forma reduzida, ou seja, já buscar e o campo e os valores em uma única expressão em JavaScript. O que eu vou atualizar essa página. Então aqui eu atualizei a página para esquecer aqui aqueles valores de PRI e SEG. E agora nós vamos digitar outros valores aqui naqueles campos e vamos buscar esses valores. Então vou criar aqui uma variável PRIDIG que vai ser igual ao valor que foi digitado lá no primeiro item. Então eu busco o item, o elemento primeiro lá, que tem o ID primeiro, e o value dele. Desse jeito eu já tenho aqui em PRIDIG o
valor 5 que foi digitado. E a mesma coisa com o segundo. Eu busco o elemento e já busco o valor dele. E já guardei aqueles valores daquela maneira lá. E eu poderia ter guardado naquele caso lá em que eles estão separados de maneira semelhante. Vamos então colocar o código que busca os valores aqui em uma função do JavaScript. Aqui eu estou buscando primeiro os elementos e depois os valores deles. Mas eu poderia já ajustar isso em uma linha só e o resultado seria o mesmo. Então eu poderia buscar já o elemento e o valor dele e já colocar ali no valor digitado. Mas por enquanto eu estou deixando assim para ficar separado. Esse é o elemento, o campo que tem um ID primeiro, e esse é o campo que tem um ID segundo. E aqui nessa variável pre-digitado eu estou guardando o value que foi digitado pelo usuário e em segue digitado o value que foi digitado pelo usuário no campo com ID segundo. Vamos digitar aqui alguns valores e aqui no console chamar aquela função busca. Então aqui agora no pre-digitado eu tenho 9 e no segue digitado eu tenho 12, que são variáveis aqui globais acessadas a qualquer momento aqui pelo console, em qualquer lugar do JavaScript. Por enquanto, essa função busca está sendo chamada lá no console, mas eu posso criar aqui um botão e colocar o evento onClick desse botão para chamar aquela função busca. Então aqui, quando o usuário digita um valor e aperta o botão, aquelas variáveis pre-digitado e segue digitado já recebem aqueles valores dos campos depois que o botão foi apertado. Toda vez que o usuário aperta novamente o botão, os novos valores são atualizados aqui nas variáveis, porque aquela função busca ela é chamada, ela busca os elementos e coloca os valores atuais daqueles elementos nas variáveis. De posse, então, dos dois valores digitados pelos usuários, nós vamos fazer a soma desses valores. Então, vamos ver agora como funciona o operador mais com números inteiros.
Então, aqui no console, se eu tenho o número 2 mais 3, o operador mais faz aquela soma e devolve o resultado aqui. O operador soma em strings, ele tem um funcionamento diferente. Por exemplo, se eu coloco string A mais a string B, ele concatena aquelas strings. Então, quer dizer que quando ele tiver aqui uma string com o número 2 dentro dela, mais uma string com o número 3, ele vai concatenar e não vai efetuar a soma daqueles números que estão dentro da string. Por isso, nós precisamos transformar os valores que estão em strings para inteiro utilizando o método parseInt. Então, aqui, se eu faço parseInt2 da string 2 mais parseInt da string 3, ele me devolve o valor correto da soma desses dois números, que é 2 mais 3, porque parseInt recebe uma string e devolve um inteiro aqui como resultado. Então, nessa página, para fazer a soma de pré-digitado, depois que o usuário digitou 7, 3, apertou somar, para fazer a soma de pré-digitado com segue digitado, nós não podemos usar diretamente o operador soma, porque esses dois valores são strings. Nós precisamos antes fazer um parseInt do pré-digitado mais um parseInt do segue digitado. E aí teremos o valor correto. Então vamos criar aqui nesse código uma função soma e que vai fazer aquilo. Ela vai transformar aqueles dois valores ali. Essa função soma, então, ela vai transformar os dois valores, somar os dois valores e atribuir a uma variável. Então, vou criar outra variável aqui, chamada resultado, e essa variável resultado vai receber o valor de inteiro do pré-digitado mais o valor inteiro do que foi digitado no segundo campo. E vai salvar aqui na variável resultado. Agora aqui nós podemos fazer o quê? Aquele botão de soma, ele está ajustado aqui com o onClick chamando a função busca. Nós podemos ajustar para que ele chame a função soma, mas se ele chamar a função soma, diretamente a função busca ainda não foi chamada. Então, nós podemos chamar a função soma e antes de executar a soma, buscar o valor. Então, aqui primeiro ele busca os valores para ajustar pré-digitado e segue digitado e depois faz essa linha 21 ser executada aqui. Então, agora o usuário digita aqui um valor, aperta o botão somar e aqui em resultado nós devemos ter o resultado da soma de 23 com 7. Tendo efetuado então a soma, agora nós precisamos exibir esse resultado e nós vamos usar aqui uma saída. E para exibir o resultado, nós precisamos ter um lugar para mostrar esse resultado. Uma primeira opção aqui seria usar o console
console.log, colocando lá o resultado. Esse método console.log, ele faz uma impressão lá no console do navegador. Então aqui, o usuário pode continuar interagindo com a página e quando ele apertar o botão somar, a função soma é chamada. A função soma, por sua vez, chama a função busca, que busca os campos primeiro e segundo e atribui a pre-digitado o valor que foi digitado no campo primeiro e a segue digitado o valor que foi digitado no campo segundo. Em seguida, a função soma transforma esses valores que foram digitados em inteiros, soma esses valores e guarda na variável resultado. E depois exibe esse resultado lá no console. Então, quando aperta somar aqui no console nós vemos o resultado. Mas o usuário usando essa página, ele não tem essa noção. Ele não vê nada aqui na página. Então, nós vamos criar agora aqui um lugar na página para exibir esse resultado. Primeiro, aqui nós vamos criar um campo, por exemplo, um parágrafo, e vamos usar o inner HTML desse campo como a saída. Então, quando nós apertamos o botão somar aqui, em resultado nós temos aquele valor. Então, nós podemos buscar a saída pelo aquele ID saída e escrever esse resultado no inner HTML daquele elemento. E agora sim o usuário vê aqui na tela o valor que foi digitado. Então, nós podemos criar uma função aqui que faz essa saída. Eu vou chamar de exibe. A função exibe, ela vai buscar aquele campo de saída e vai alterar o inner HTML dele para o resultado que nós temos. Então, aqui, a partir do momento que o usuário digita um valor, aperta o botão somar, se a função exibe for chamada, o valor é mostrado aqui na tela. Então, agora, como quando o usuário aperta o botão com o valor e somar, a função soma é chamada, eu vou colocar aqui na função soma a chamada à função exibe também. Então, aqui, quando o usuário digitar um valor nos campos e apertar somar, ele vê também essa saída na tela. Vamos ajustar aqui label para esses itens.
E agora fica assim. O usuário digita algum valor aqui, aperta o botão somar e vê o resultado aqui embaixo. Nós poderíamos também utilizar um campo de texto para exibir essa saída. Nesse caso, nós não vamos ajustar o inner HTML daquela saída, e sim o value dela. Então aqui agora eu vou criar um elemento que vai exibir esse resultado. E vamos alterar aqui. A função exibe, ela tem buscado o elemento com ID saída, que aqui no caso eu mudei agora para um input, e agora ela deve ajustar o value daquele input para o resultado. Por que disso? Eu vou comentar aqui nessa função soma a parte em que ela chama a função exibe para que ela não execute por enquanto. Então aqui, por enquanto, eu vou digitar o 23 e o 4 e nós vamos inspecionar aqui o que acontece quando aperto o botão somar. Nós temos aqui, então, na variável resultado, o valor 27. Se eu buscar aqui como o elemento saída que tem o ID saída, esse é aquele último campo ali que está com resultado ali no rótulo. Então, se eu ajustar o value daquele elemento para o resultado, eu então altero o conteúdo dele aqui como se alguém tivesse digitado nele o valor 27. É por isso então que essa função exibe aqui agora, ela vai usar o saída.value colocando o resultado lá dentro e vai funcionar para o usuário. Então agora aqui ele digita valores e aperta o botão somar e o resultado aparece para ele naquele campo. Essa é a diferença de usar um elemento HTML, por exemplo, do tipo parágrafo, em que eu vou ter que alterar o conteúdo dele, e aí nesse caso eu uso o inner HTML, e se eu usar um campo de formulário lá, em que eu tenho que alterar o value daquele elemento. Nós podemos colocar esse resultado aqui depois do botão. E fica dessa maneira aí. Vamos agora adaptar essa página para o Bootstrap. Eu vou acessar aqui getbootstrap.com e vou incluir lá aquele código necessário, tanto do CSS quanto do JavaScript do bundle aqui, que vem os dois itens juntos. Em seguida, nós vamos ajustar os elementos dentro ali do container. Então, vou criar uma div com class container fluid, que vai usar 100% da largura da minha página. E vou colocar aquele formulário lá dentro. Aqui dentro dessa class container fluid, nós vamos ter
uma linha com uma coluna. Para deixar cada um desses itens aqui em uma linha separada, nós vamos então pegar esses itens e criar novas linhas com colunas lá dentro. Então, agora aqui eu vou deixar nessa próxima linha esse item ali que é o segundo. Agora eu vou deixar o botão. E por fim aqui o campo do resultado. Então agora nós temos isso aqui em nossa página e ela continua funcionando normalmente, só que ela está com a cara do Bootstrap. Aqueles itens do formulário, eles podem ser ajustados. Então, como eu coloquei os outros lá nos outros lugares, eu devo colocar aqui o form de fora aqui. Para abranger todos aqueles itens. Agora aqui o label e o input, eles precisam ter aquelas classes ajustadas lá para formulários. Então eu preciso colocar no label essa class formLabel e no input essa class formControl. Então, agora nós temos aqui eles ajustados e funcionando normalmente. O botão eu posso alterar a classe dele também. Se eu quiser deixá-lo na cor azul, eu posso colocar essa class aqui. Se eu quiser colocá-lo na cor verde, eu vou usar essa terceira class aqui. O resultado é que ele fica assim. Agora vamos acrescentar um outro botão aqui, o botão de subtração. Então aqui, nessa linha onde está o botão soma, nós vamos criar uma outra coluna. Eu só copiei aqui e eu vou chamar de subtrair o value e ele vai ter que chamar uma função subtração.
por enquanto ela não foi definida. Só vamos ver aqui o resultado, olha. Então, como eu criei duas colunas só com col lá dentro, eu não ajustei o tamanho dessas colunas, eles apareceram bem longe um do outro. Se eu ajustar cada um para duas colunas, eles ficam mais perto aqui. Agora nós precisamos programar essa função subtração. A função subtração, ela vai ser semelhante à função soma, só que no resultado ela vai guardar a subtração daqueles valores. Então, vou copiar aqui a função soma, chamá-la de subtracão e trocar aqui o operador. Vamos ver se já vai funcionar. Pronto. E ela já armazena aqui os valores. E se eu tivesse aqui o usuário digitando um número real? Por exemplo, 1,8 mais 5. Se ele apertar o botão somar, aqui o resultado está dando o valor 6. Mas usou o valor 6 por quê? Porque nós usamos a função, o método aqui parseInt do JavaScript. Com o parseInt, ele recebeu o valor 1,8 e não levou em conta a parte decimal, transformou o valor 1 em um número inteiro. Nós poderíamos usar o método parseFloat para transformar aquele número num número em ponto flutuante. Então, aqui nós podemos ajustar essas duas funções nossas para usar números reais, apenas alterando aqui de parseInt para parseFloat. Então, agora aqui 1,8 mais 5 realmente faz a soma ali com resultado 6,8, com números reais. Mas veja que eu digitei 1,8, mas nós estamos no Brasil, então o usuário normalmente iria digitar um número com vírgula. E aí, quando apertasse o botão somar aqui, o resultado seria 6 novamente. Por que disso? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo é que o JavaScript ele está ignorando aquilo que não é, para ele, um número real. Porque em JavaScript o separador de número decimal é o ponto. Então, quando ele tem aqui um número real com separador de decimal usando o ponto, ele consegue transformar isso num valor real para ele. Mas quando ele tem um número com separador diferente, ou seja, uma vírgula aqui, ele verifica qual que é o número que ele conhece até aquele caractere que ele não conhece, reconhece como número e transforma aqui num valor. Nesse caso aqui ele transformou em 1. Então, nós devemos aqui, né, utilizar um método de string para transformar a vírgula em ponto antes de utilizar esses valores. Então, aqui na string 1,8, eu preciso trocar o que é vírgula por ponto. E para isso, nós podemos usar esse método replace daquele valor. Então, ali ele pegou onde tinha vírgula
trocou por ponto. E é isso que nós precisamos fazer aqui no código antes de usar esses valores. Então, aqui, quando eu estou armazenando os valores que o usuário digitou, eu já posso efetuar aquela troca da vírgula por ponto. Ou, da mesma maneira aqui, eu posso fazer isso separado. Então, eu posso atribuir primeiro e vir aqui, olha, e em outra linha fazer a mesma coisa. E o resultado é o mesmo. Então, agora aqui nessa linha 20, eu estou pegando aquilo que o usuário digitou, que estava em pre-digitado, e trocando a vírgula por ponto e salvando novamente naquele valor, porque esse método aqui ele não é destrutivo, ele não troca isso nesse objeto pre-digitado. Ele apenas retorna o valor dessa troca. Como ele retornou o valor, eu coloquei de novo lá na pre-digitado. Veja que essa é uma questão de gosto e você poderia ter usado esse operador aqui direto, porque esse pre.value é o valor que foi guardado aqui em pre-digitado. Então, agora aqui a nossa página está preparada para trabalhar com números em português. Só que o resultado ela está colocando aqui como 6,8. E aí, então, nós precisamos transformar de volta esse valor em uma vírgula. O separador que é ponto aqui em uma vírgula. Nós temos, então, na variável resultado, aquele valor ali da soma como um real do JavaScript. Então, é 6,8. Nós podemos transformar esse resultado em uma string e efetuar a troca dos caracteres para o português agora. Então, agora, ao invés de trocar vírgula por ponto, eu vou trocar o ponto por vírgula. E aí nós temos aqui no resultado a vírgula. Então, basta usarmos isso aqui antes de colocar o resultado aqui na saída. O resultado ele é colocado na saída na função exibe. Então, nós temos ali o resultado sendo colocado no vale da saída. Então, eu posso transformar esse valor numa string e usar o replace aqui nele, trocando o ponto por vírgula. E aí, a página está finalmente adaptada para o Brasil. E funciona também na subtração já. Como exercício agora, eu quero que vocês façam o botão de multiplicação e de divisão aqui nesta página. Atualmente na nossa página, ela faz aqui a soma, por exemplo, quando aperto o botão somar, porque foi atribuído a esse botão somar um atributo lá chamado onClick e ajustado nele a função que seria chamada do JavaScript. Então, aqui nós temos um atributo HTML ajustando o funcionamento do JavaScript. Em algumas plataformas, isso não é possível ajustar aqui com HTML uma função que será chamada com JavaScript. Nesse caso, nós precisamos ajustar com JavaScript o que vai acontecer quando o botão
o evento onClick desse botão ocorrer. Então aqui nós colocaríamos o ID nesse botão, então vou colocar aqui btn soma, o ID dele, vou colocar o S maiúsculo aqui, btn soma. E ajustamos aqui no JavaScript da página aquele evento. Para isso, nós vamos esperar a página carregar e lá quando ela carregar, que acontecer o evento onload, vai chamar a função que atribui ao evento onClick daquele botão a chamada função soma. Então aqui eu vou buscar aquele botão, coloquei aqui na variável btn soma e ajustar o evento clique dele para chamar a função soma. Nesse caso aqui eu só coloco o nome da função que será chamada, porque aqui vai a definição da função e não a chamada àquela função. E aí a página continua funcionando normalmente, como se tivesse ajustado lá no HTML aquele atributo onClick. Então nós podemos fazer a mesma coisa tanto para a soma quanto para subtração aqui. Desde que tenha um ID ou alguma maneira de encontrar aqui esse botão, nós podemos ajustá-lo aqui no JavaScript. Só trocamos aqui a função de soma para subtração no evento.